O que eu queria saber, tio Luiz, aqui em 2017, quando você abriu ali a barbearia, veio a pandemia e tudo mais, qual que foi o teu sentimento? Que essa foi a primeira experiência de fato com empreendedorismo, Sim. correto? Como que ficou o teu emocional, assim, diante de toda essa questão que aconteceu? Foram vários acontecimentos ali ao longo desse período, mas em 2017 eu pensava em empreender e montei barbearia. Era barbearia de bairro, eu literalmente eu saía chamando cliente na rua, panfletando ou dando corte gratuito para atrair esses clientes. Então foram 3 anos que eu passei fazendo tudo o que eu pude para a empresa crescer. Com a pandemia, eu tive que fechar, não consegui dar conta ali por um Sim. período, e aí as contas foram acumulando. Quando a gente voltou a abrir, já não dava mais para dar conta, né? Tinha bastante despesa. Então a gente resolveu vender, só que eu vendia a preço, eu digo a preço de banana. Muito barato, eu calculei o que tinha dentro do salão, e aí falei, ó, eu te vendo tudo por tanto, porque Uhum. aquilo ali pagava as contas que eu tinha naquele momento, e zerava o caixa. Uhum. Só que eu já tinha um plano, um planejamento, um sonho de montar um salão como eu tenho hoje. Um salão com brinquedoteca, com um brinquedão, com as naves, né? Os carrinhos que as crianças brincassem. Só que aí a hora que eu tive que fechar, que eu tive que vender, e eu me deparei com essa situação, que eu falei pro rapaz, fiz a proposta, olha, eu te vendo por tanto, ele falou, cara, nesse valor eu te pago à vista hoje. Tipo, amanhã a barbearia é minha. Só pensei em pagar a conta, em me aliviar daquilo, que eu casado, tinha filhos, Sim. então a gente já pensa tudo né? Entreguei. E aí me veio, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aquela sensação de derrota mesmo, uma sensação terrível. Que Fracasso. assim, eu não cheguei a falir, eu não cheguei a ter uma dívida extremamente alta, mas eu perdi o que eu 3 anos investi tempo, investi dinheiro, energia, Sim. E o que paixão. que tu pode falar, assim, desse período? Quais foram os teus maiores desafios e dificuldades que você enfrentou nesse período? Esse período foi o momento de parar. Eu sou uma pessoa que eu desconfio de um TDAH, né? Então, assim, eu tenho aquela questão da impulsividade, dependendo. As pessoas, elas muitos me julgam pela impulsividade. Então, eu simplesmente porque eu tomo a decisão e vou fazer. Mas isso, geralmente, eu venho já planejando há algum tempo e a hora que eu decido, eu vou e faço. Nesse período, o que eu sugiro? A pessoa parar e pensar isso. Tá, e o que eu quero para minha vida de agora para frente? Porque aquele projeto de dar barbearia, de montar um espaço kids e tudo mais, foi Uhum. com Deus. Eu falo, já comprou lá, o rapaz comprou, acabou. Nesse momento é hora de pensar, o que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? Por mais que eu pensasse em trabalhar, daí eu tinha que voltar a trabalhar para os outros. Essa era a Sim, grande questão. Não tinha sim. dinheiro para recomeçar e a proposta é, vou trabalhar para os outros. Mas sempre amando o salão, sempre. Isso, e aí entrou a grande sacada, porque quando aconteceu isso, um ano, não, 2 anos antes, 2018, Aham. um salão abriu na cidade de Balneário Camboriú, exatamente nos moldes que eu sempre sonhei. Quando esse salão abriu, eu falava, eu queria isso para minha vida, eu queria esse salão, eu queria um salão assim. E aí quando eu saí, vendi a minha barbearia, eu me dei conta que eu só aceitaria trabalhar para os outros se fosse naquele salão. Eu coloquei aquele salão infantil, era a minha meta de vida. Eu falei, então eu só vou trabalhar para os outros se for nesse lugar. E ali eu comecei, por acho que umas 2 semanas mais ou menos, eu comecei a tentar emprego naquele lugar. Porque daí ali eu sabia que eu ia ser feliz. E foi o que aconteceu. Em seguida eu consegui, em fevereiro de 2021, eu consegui emprego naquele lugar e não saí mais, né? Fiquei até eu montar o meu estúdio, eu não saí de lá. Só que aí eu pensei o seguinte, eu amo o que eu faço. E trabalhar nesse lugar para mim vai ser um pouco penoso porque eu não sei o movimento como é, eu não sei se o que eu vou ganhar vai suprir as minhas despesas, eu não Uhum. sabia como ia ser. E foi sensacional, porque ali, hoje, para montar o meu estúdio, eu aprendi tudo o que eu precisava. Né? Naquele lugar que eu trabalhei, eu tive que me reinventar sim, porque ó, nesse período eu aprendi pintura facial, eu aprendi a atender meninas, eu só cortava cabelo de menino, eu era barbeiro. Então, nesse período ali, logo que eu me divorciei, 2021, finalzinho de 2021, eu fui fazer um curso de cabeleireiro, porque daí como que eu me ocupo quando eu não tô bem? Trabalhando, fazendo curso, me reinventando. Uhum. Aí eu não tava legal nesse processo de divórcio, né, e a guarda compartilhada do meu filho, então a gente tinha toda uma demanda pessoal, mas eu fui lá, comecei a fazer um curso de cabeleireiro, comecei a atender as meninas, comecei a fazer pintura facial, comecei a fazer outras coisas dentro do âmbito infantil. E aí me reinventei novamente. 2022 já começo com outra cara, com outra forma de trabalho e sempre pensando, eu ainda vou ter o meu salão, eu ainda vou ter o meu espaço, ainda vou fazer. Então, chegou um momento ali que eu desisti de ter o meu espaço porque eu ganhava, financeiramente eu ganhava bem. E eu pensava, eu vi uma vez um conceito de acho que era coempreendedorismo, quando você é empreendedor dentro da empresa de alguém.
Então, quando a pessoa, no caso desse dono do salão, é como se ele fosse um investidor, ele não tinha tanto, ele não era nem cabeleireiro, nem barbeiro, nada. Ele montou o salão e a gente é quem levava, quem tocava. Aquilo ali para mim era muito satisfatório. Porque você não tem as despesas de um salão, você não tem a dor de cabeça que é ser dono de salão, e você trabalha com o que ama e ganha o que você está fazendo. A questão é que existe um limite. Você trabalha até onde aguenta, e querendo ou não, para eu ganhar mais, eu tinha que trabalhar muito mais. E o salão exigia que eu ficasse ali dentro. Então isso para mim começou a me podar, porque eu atendo crianças fora, eu vou até as clínicas, eu vou a domicílio. Quando a criança tem um autismo que exige um pouco mais de cuidado, às vezes a mãe não quer levar no salão, eu vou até eles. E naquele salão começou a ficar muito restrito, eu ter que sair dali e isso começou a incomodar. E eu pensei, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso fazer do meu jeito, né? Para eu poder ter tempo, fechar o salão se eu precisar, ou colocar alguém para trabalhar comigo, e eu ter esse tempo para fazer esse trabalho fora. Então me reinventar exigiu isso, eu parar, analisar o que eu ia fazer dali para frente, como seria. E aí foi quando surgiu isso. Eu vou trabalhar, vai ser na área e vai ser do meu jeito, digamos assim, né? Isso aconteceu na psicologia também. Chegou uma hora que eu falei, só vou trabalhar se for estágio na área que eu quero. Então, às vezes, a gente tem que tomar essa decisão, colocar... Pode ser que isso demore um pouco mais e pode ser que seja mais rápido que a gente imagina. Mas colocar meta e fazer o que ama, aí flui muito. Então dá pra dizer que você não colocou nem pela questão financeira. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar mais. Não. Tu colocou realmente porque... Se eu precisar fechar aqui, eu vou fechar, vou atender lá a criança, domicílio, vou na clínica. Então foi mais por essa questão realmente do amor que você tem por aquilo que você faz. Exatamente. Na época, inclusive, falavam para mim, nossa, mas você tem faculdade de psicologia, né? Se recoloca no mercado como psicólogo. Quer dizer, eu passei 3 anos investindo na carreira de barbearia, e aí eu ia voltar para psicologia. Então, assim, tem gente que coloca as profissões em patamares. Como se ser psicólogo fosse muito mais do que ser barbeiro. Tem gente que falava assim, nossa, mas você é psicólogo e tá aqui na barbearia por quê? Porque agora eu sou barbeiro, eu sou formado em psicologia, mas hoje eu sou barbeiro. Então, para mim, as profissões, elas estão num mesmo nível. Existem... o que muda o nível é a necessidade que você tem de investir em determinadas áreas. Por exemplo, eu sei que eu não sirvo para trabalho braçal. Eu não sirvo, eu não tenho condições de ficar, por exemplo, horas como pedreiro ali, batendo massa ou sentando piso. Eu não consigo, por uma questão física, eu não dou conta. Mas eu gosto daquilo que é atendimento ao público. Então, assim, ser barbeiro é um trabalho braçal, só que é mais leve. E aí eu pego criança no colo o dia inteiro para colocar em cima do carrinho e tirar. Então isso também gera um pouco, só que isso me dá prazer. Então a gente tem que pensar nas profissões, para mim, elas são todas iguais. Algumas vão que nem hoje, eu diria que eu ganho muito mais sendo cabeleireiro e barbeiro do que quando eu era psicólogo. Entende? Então, financeiramente, para mim vale muito mais a pena pela questão de que o trabalho é muito mais rápido ali, eu atendo várias crianças. Se fosse na psicologia, uma sessão eu vou levar pelo menos 1 hora. Né? E o trabalho, o resultado da psicologia, ele vai demorar no mínimo de 6 meses a 1 ano para ter um efeito, digamos assim, dependendo da área que você atua. E eu gosto do imediatismo do corte de cabelo. Você fazer na hora a criança olhar no espelho e dizer, uau, que legal. Então isso faz bastante diferença.